Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Pamela Malva da Aventuras na História e hoje eu vim contar um episódio muito curioso da história do Brasil. Sabe aquela típica cena em que uma pessoa joga dados na fotografia de alguém que ela não gosta muito? Então, isso chegou a acontecer na vida real, quando um opositor da monarquia fez algo semelhante, mas usando uma arma de fogo e tendo como alvo uma tela que retratava o imperador da época, que era o Dom Pedro II. Nesse ataque de raiva, ele danificou para sempre uma obra de arte que pode ser encontrada até hoje no Museu Mariano Procópio, que fica na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, conforme registrado por uma matéria do G1 em 2018. Os visitantes que vão para o museu são capazes de observar a olho nu o furo que ficou na tela, logo do lado da bochecha esquerda do governante. Essa é uma marca permanente do fato de que Dom Pedro não necessariamente era uma figura adorada por todos. Curiosamente, esse ataque à pintura criada pelo artista carioca Joaquim da Rocha Fragoso não foi o único caso de uma tela representando Dom Pedro II a ser alvo de depredação, uma vez que o Brasil se tornou uma república federativa. Existem ainda outros 3 exemplos semelhantes de vandalismo que aconteceram na história do Brasil. Todos esses, porém, vieram depois da proclamação, enquanto o disparo no quadro, que foi nomeado simplesmente de Retrato de Dom Pedro II, foi feito exatamente no dia que a proclamação aconteceu, em 15 de novembro de 1889. Naquela época, ele estava pendurado no edifício da sede do governo, o Palácio Louro Sodré, que ficava localizado no estado do Pará. O problema é que o autor do ataque à mão armada contra a obra de arte nunca foi identificado. Em entrevista ao G1 em 2018, a Juliana Garcia Neves revelou que o tiro aguça curiosidade sobre o que teria acontecido durante a proclamação da República. A pesquisadora foi responsável por conceber o artigo O Retrato de Dom Pedro II no Museu Mariano Procópio, entre a memória da monarquia e a consolidação da República, que foi fruto de seu mestrado, onde ela explica que o episódio entregou à tela certa movimentação e teatralidade. O furo deixado pela bala que perfurou o retrato se tornou uma parte tão importante da obra que até mesmo depois de trabalhos de restauração realizados em 2017, os artistas tomaram a decisão de manter a tela daquele jeito mesmo. Outra informação interessante trazida por Juliana é que no período que o imperador estava no poder, era comum que quadros o retratando fossem levados a eventos, assim permitindo que a população brasileira conhecesse o rosto do seu governante mais de perto, já que o imperador não podia comparecer a procissões e festejos cívicos com muita frequência. Dessa forma, os retratos do governante foram, por assim dizer, mais presentes na vida de alguns brasileiros do que o próprio governante, que serviu de modelo para a pintura. O quadro, chamado Retrato de Dom Pedro II, vale destacar, além de ter ficado exposto em um local privilegiado, que era a sede do governo, também era uma pintura de dimensões avantajadas, com imponentes 2,38 m de altura e 1,43 m de largura. No dia 15 de novembro de 1889, o imperador Dom Pedro II não estava no Pará, e sim no Rio de Janeiro com a sua família. Dessa forma, os simpatizantes da República fizeram aquilo com o qual estavam acostumados e usaram o símbolo do imperador para substituir o homem que haviam acabado de destronar. Foi nesse contexto que veio o disparo contra a indefesa obra de arte. Agora que chegamos ao fim dessa curiosidade, o que você achou de toda essa história? Não deixe de compartilhar suas impressões nos comentários do vídeo, que a gente vai ler todos. Até a próxima!